como desenvolver o meu raciocínio clínico na prática. Oi, gente, mais um vídeo aqui no meu canal e hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento do nosso raciocínio clínico. Por que é tão importante? Como fazer isso na prática? Muitas vezes a gente vem numa faculdade que nos ensina toda a bagagem teórica, prática nos estágios, mas não necessariamente nós ouvimos falar sobre raciocínio clínico. Eu gosto muito de falar sobre isso porque nós aprendemos nos livros diversas técnicas, diversas coisas para fazer na psicoterapia com o nosso paciente, mas não necessariamente a gente sabe como aplicar isso na prática de uma forma que muitas vezes precise sair do óbvio. Vou te dar um exemplo. Chega um paciente para nós com uma demanda específica, está passando alguma dificuldade no relacionamento. Depois de um tempo, durante as sessões de terapia, ele passa por um luto. Percebe que aqui, por mais que você tenha planejado todo o plano terapêutico, você tenha planejado a sessão de terapia que você iria fazer com seu paciente, quando acontece uma coisa dessas, e muitas vezes de surpresa, as coisas mudam e você precisa ter o teu raciocínio clínico muito bem desenvolvido para saber o que fazer nesses momentos. E isso eu dei um exemplo um pouco mais radical, porque o luto é algo que realmente é muito profundo, mas poderia ser uma discussão no relacionamento que o paciente não esperava e aí ele chega contando essa situação e você precisa mudar o que você tinha planejado ali para terapia. Então, eu quis trazer para vocês aqui alguns questionamentos para você já a partir do vídeo conseguir desenvolver melhor o teu raciocínio clínico. Uma coisa que eu percebo muito conversando com outras PCs é justamente essa dificuldade. Tá, Duda, eu chego na clínica, às vezes eu vou me deparar com um desconhecido, o que fazer? Como agir diante disso? É uma preocupação enorme. E eu vejo também que muitas PCs têm uma preocupação gigante em aprender técnicas, em saber a parte dos conceitos, raramente em questão de raciocínio. Então, assim, muitas vezes PCs se perguntam: qual a técnica que eu uso para ansiedade? O que eu faço quando o paciente fala isso? Qual exercício eu aplico nessa situação? E eu quero explicar para vocês como primeiro passo, desenvolva o teu raciocínio clínico. Tá, beleza, chegamos aqui, mas quero saber o que vocês sabem de raciocínio clínico. Inclusive, comentem aqui no vídeo. E eu vou explicar para vocês de uma forma super simples. Raciocínio clínico é a nossa capacidade de deter as informações que o nosso paciente traz, organizar essas informações e construir hipóteses e, a partir disso, tomar decisões clínicas. Eu vou lendo aqui o meu roteiro para não me esquecer de nada que eu quero trazer aqui para vocês. Então, por exemplo, o paciente chega dizendo na sessão que está procrastinando muito, logo você pensa em uma hipótese diagnóstica, por exemplo, de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas muitas vezes isso pode não ter a ver com TDAH, pode ser uma questão de dificuldade de resolução de problemas, ou o paciente está passando por um período de ansiedade e aí ele não consegue deixar essa procrastinação de lado. Só que percebe que quando você pensa em todas essas opções, você já está desenvolvendo o teu raciocínio clínico, você foi para além do óbvio, e é isso que eu quero que vocês desenvolvam. É essa habilidade que é importante para a nossa clínica. Então, assim, primeira coisa é se questionar: por que esse paciente está procrastinando? O que faz com que ele mantenha essa procrastinação no dia a dia dele? Então, percebam, prestem bem atenção e anotem. Por mais que sejam funções parecidas, pode ser diversas coisas. Esses comportamentos, eles têm coisas em comum, mas nem sempre a razão, aquilo que mantém também o comportamento, é a mesma coisa, sai da mesma fonte. Então isso faz toda a diferença em como desenvolver esse raciocínio. A primeira coisa que eu quero que vocês aprendam aqui comigo é a desenvolver e fazer boas perguntas na prática. Então, tem um vídeo aqui, inclusive, no canal, onde eu ensino vocês as principais perguntas que eu utilizo na minha clínica. Vai lá nesse vídeo,
Anota as perguntas que já vai te dar uma boa ideia. Porém, não é só perguntas para você entender ali o paciente perguntando para ele, mas também para você enquanto psicóloga. Se pergunte o que você está fazendo na tua prática clínica, por que você faz o que você faz, por que você aplica determinadas técnicas, quais técnicas você utiliza, o que você precisa, inclusive, entender melhor sobre o caso do teu paciente e pegue o costume de ter anotações sobre isso. Eu sei que você faz o prontuário, eu sei que você pode ter ali as suas anotações de sessão, eu sei que às vezes você pode ter inclusive uma pasta para cada paciente, como eu tenho no Drive. Porém, você também precisa ter as suas anotações da tua percepção enquanto psi, do que você está fazendo na tua prática. Esse é um dos insights mais preciosos que eu recebi de professores, em supervisão, em grupos de estudo, em espaços que eu convivi. Segundo ponto é procurar padrões. Por que eu digo isso? Porque raramente o paciente vai chegar com uma ideia, assim, como é que eu posso dizer para vocês, 100% estruturado. Então você, psi, vai precisar procurar esses padrões nas atitudes que o paciente tem, nos pensamentos que ele te apresenta, nas emoções que ele sente em determinadas situações. Porque isso vai te gerar raciocínio clínico, insights sobre o que fazer. O que essas situações elas têm em comum? E aí você vai anotando, você vai pegando todas essas informações que são extremamente importantes. E aqui entra um terceiro ponto, que é aprender a trabalhar com hipóteses. E por que eu digo isso? Porque nós precisamos ter um cuidado gigante e não dar diagnósticos para os pacientes que a gente não tenha a certeza daquele diagnóstico. Então vamos trabalhar com hipóteses. Vamos primeiro tentar ali encontrar uma hipótese diagnóstica ao invés de já entregar esse diagnóstico para o paciente. Porque até então você vai ter que, por exemplo, encaminhar o paciente para um psiquiatra, encaminhar para outro profissional, e aí isso pode ser prejudicial se você não tiver certeza disso, se você já não tiver comprovações disso. Então a gente precisa tomar esse cuidado, porque pode acontecer. E outro ponto muito importante, e assim eu falo diariamente para as minhas alunas, é estudar a teoria, mas conectar a teoria com a prática, com a história do paciente. Então, assim, eu ensino as minhas alunas, dentro do meu grupo de estudos, terapia cognitivo-comportamental. Inclusive, a gente faz estudos de caso dentro do grupo de estudos. Fizemos estudo de casos de transtorno de personalidade borderline, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do luto prolongado e diversos outros. Porém, hoje eu entendo que de nada vale você saber a teoria relacionada aos diagnósticos, aos transtornos, à terapia cognitivo-comportamental, se você não souber o porquê disso, como que isso se conecta realmente com a prática. Percebe? Faz diferença para ti? Então, a gente precisa estudar psicopatologia, precisa estudar avaliação, precisa conhecer os transtornos, mas conectando a prática, tá? E assim, não deixar o conhecimento separado. Dois pacientes podem ter o mesmo diagnóstico, mas muitas vezes coisas vão mudar ali, porque os discursos são diferentes, a forma como o paciente enxerga a vida é diferente, e não me entendo mal, os critérios diagnósticos estão ali em comum, mas não é só isso que basta. Então, a partir disso, nós vamos para a conceitualização cognitiva. Inclusive, tem um outro vídeo aqui no canal falando sobre conceitualização cognitiva. Confere. Eu considero, assim, a conceitualização uma ferramenta extremamente essencial, extremamente importante. Eu já falei que ela é construída ao longo dos atendimentos, junto com o nosso paciente, e o raciocínio clínico está ali, ó, lado a lado com a conceitualização cognitiva na coleta de informações. E outro exercício que ajuda muito é sempre você justificar as tuas intervenções. Então, tá, Duda, eu vou aplicar com a minha paciente que tem ansiedade e respiração diafragmática. Tá, mas por quê? Por que você escolheu essa intervenção ao invés de acalme-se? Ou você vai usar as duas, ou você vai usar uma, depois vai usar a outra.
Saiba o porquê disso, pelo amor. Não fique fazendo coisas só porque você acha que é ou porque outra pessoa falou. Tenha o teu raciocínio clínico, tenha o teu discernimento. Por que que eu tô fazendo isso? Tá? E tem uma coisa que eu acho muito importante falar para quem tá começando, que é o seguinte: raciocínio clínico não se desenvolve apenas estudando. Time de psis, não se desenvolve apenas estudando. Claro que é um dos pilares mais importantes, mas vai se desenvolver na prática, na troca com colegas, com estudo de caso, com supervisão. São nesses espaços que tu vai desenvolver o teu raciocínio clínico. Não poupe investimentos para isso. Inclusive, eu vou fazer uma aula 100% online e gratuita no dia 31 de agosto, às 19 horas. Ela não vai ser por aqui, ela vai ser pelo Google Meet, para estudantes de psicologia e psicólogas, onde eu vou compartilhar mais detalhes sobre raciocínio clínico, sobre conceitualização, estudos de caso. Então, se tu ainda não te inscreveu, te inscreve, vai estar aqui na descrição desse vídeo. E também coloca aqui nos comentários as tuas dúvidas sobre raciocínio clínico, o que você sabe sobre isso. Eu vou adorar saber. Dê sugestões de conteúdos por aqui. Te inscreve no canal, deixa o teu like, me segue nas minhas redes sociais e continua me acompanhando. Até o próximo vídeo.